Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Fabrício Santana, fisioterapeuta da ProElite, e hoje a gente vai conversar sobre um tema que às vezes as pessoas não param para prestar atenção na importância dela, que é o retorno após lesão. A gente fala bastante em como prevenir, sobre algumas lesões, mas às vezes a gente esquece de se preocupar com o pós-lesão, o que é importante e o que não é, e hoje a gente vai conversar sobre isso. Então, para a gente conversar sobre esse tema, eu separei 4 pontos que eles são importantes da gente prestar atenção e cuidar no pós-lesão. Por que isso acontece? Porque quando a gente gera uma lesão, diretamente e indiretamente a gente acaba ficando um pouco preocupado pelaquilo que nos machucou. Então, por exemplo, se eu tinha um problema na panturrilha, eu tive uma lesão na panturrilha, quando eu for utilizar essa panturrilha, eu vou ter medo de expor ela a uma carga para não machucar de novo. Então eu fico com receio e esse movimento é natural. Então, normalmente, dependendo da lesão, você pode mancar um pouquinho, você pode acabar segurando um pouco o movimento, indo um pouquinho mais devagar e com medo de se soltar e fazer um movimento do modo que ele deve ser feito. Então o medo do retorno, ele acontece, faz parte do processo, tá? Não é só você que tá com medo, que é diferente de todo mundo, faz parte do processo. A única diferença é que ele não pode atrapalhar o seu retorno às atividades, né? Não pode ser algo que vai te impedir de fazer um movimento, de correr, de ir para uma academia, de fortalecer e de principalmente fazer a fisioterapia no tempo que precisa ser feito, tá? Que é um papo também que a gente vai falar um pouquinho, tá? Então, quando você tem um medo, faz parte, e a fisioterapia também vai ajudar nisso, né? De tirar um pouco esse teu medo, fazendo movimentos de forma lenta e gradual e progressiva, e aí esse seu medo vai indo embora. É sério, filhão? É sério? O segundo ponto, infelizmente, todo mundo gostaria que fosse assim, mas não é. Você não volta igual você estava antes da lesão. Isso é natural e é comum de acontecer da gente acabar tendo um déficit de desempenho, de força, de mobilidade, de equilíbrio, de estabilidade, enfim, você vai acabar tendo alguns déficits. Muito dessas características estão relacionadas à tua capacidade muscular ou daquela lesão que você teve. Então vamos supor que você teve uma lesão no joelho. É natural que você tenha um pouco mais de redução de força, quem sabe dependendo do problema uma questão de mobilidade. Então alguns fatores vão influenciar para que você não esteja igual você estava antes da lesão, tá? Isso é muito importante. Por que isso é muito importante a gente parar e prestar atenção? Porque muito da dificuldade que a gente tem do nosso retorno é o nosso excesso de treino pós-lesão. O que seria isso? É você achar que você perdeu tempo lesionado e você quer voltar e recuperar aquilo que foi perdido. Então, em vez de você treinar daquela maneira que você estava fazendo, você exagera um pouco mais, você aumenta o volume de treino, você aumenta a intensidade, você aumenta o número de treinos na semana com a ideia de que você vai conseguir recuperar o tempo perdido. Mas não funciona assim, porque como o nosso corpo ele não está da mesma maneira que ele estava antes, tá? Principalmente questão pulmonar, de resistência, de potência, às vezes até mobilidade, força, você está bem porque a fisioterapia te preparou para isso. Mas a questão cardíaca, pulmonar, aquela intensidade da corrida, fazer aquele pace um pouco mais baixo que você estava acostumado a fazer, quando você retornar você não vai conseguir fazer. Então se você fazia aquele pace 4 com uma tranquilidade, agora o pace 4 vai ser uma coisa muito sofrida, ou até você não vai conseguir fazer aquele pace 4 logo no início pós-lesão. E é normal, tá? Porque você ficou um tempo sem treinar, um tempo com uma carga um pouco mais baixa, você não conseguiu fazer aqueles treinos de tiro intervalado que você precisa fazer para ganhar velocidade, então é natural que você não consiga voltar da maneira que você estava, tá? Mas calme, você vai conseguir retornar sim, mas você precisa dar um certo tempo para que você evolua de novo e volte naquele período que você estava. Então, de maneira lenta, progressiva, com os treinos, aí teus treinos vão estar adaptados e vai ser um novo ciclo para você retornar àquele momento onde você estava antes da lesão. O terceiro ponto que é muito importante é que cada lesão ela tem um seu tempo de retorno, tá? Então cada lesão, dependendo do local, dependendo da característica da lesão, dependendo qual que foi o tecido, onde que foi que machucou, se foi ligamento, se foi músculo, se foi tendão, se foi osso,
dependendo da estrutura que foi acometida na lesão, vai ter seu tempo diferente. Então, por exemplo, você não pode esperar que com estiramento muscular, que demora ali em torno de 20 dias, dependendo do grau, um mês no pior das hipóteses, você não pode esperar que uma canelite se resolva no mesmo tempo do que um estiramento leve de muscular. Isso não acontece assim, tá? E é importante a gente saber porque cada um vai ter seu tempo. Então, por isso que converse muito com o seu fisioterapeuta, que ele vai te explicar e vai te ajudar a entender e estar situado do tempo que você vai levar para aquela lesão. E isso não vai acabar te deixando ansioso, querendo acelerar o processo, querendo pular etapas, porque quando você faz isso, você vai acabar naturalmente estragando esse processo de cicatrização e de fisioterapia, tá? Então dê esse tempo que ele é importante e entenda que cada lesão possui seu tempo de retorno. E também é muito importante, cada lesão possui seu tempo de retorno, assim como cada lesão possui seu tempo de retorno pós-lesão a retornar aquilo que você estava fazendo. Então, como a gente falou no ponto 2, né? Então, você tem um período para retornar e você vai ter um período para estar igual você estava antes da lesão. E cada lesão, cada processo cada machucado vai causar uma diferença de tempo de recuperação, tá? Então, pergunte para o seu fisioterapeuta, converse com ele que ele vai te explicar exatamente qual é esse período para você esperar que você esteja melhor. E o quarto e último ponto, que ele é muito importante e é difícil nos tempos atuais, tem a paciência. A paciência, ela vai te ajudar a passar pelo processo da melhor maneira possível, porque quando você quer acelerar o processo, ou você não vai curar sua lesão da maneira que ela deveria ser feita, ou você não vai preparar o seu corpo para expor ele aos treinos de novo da maneira que você estava fazendo. Então, se você quiser pular etapas, se você quiser voltar aos treinos de alta intensidade antes do tempo, é possível que até a lesão que você estava tratando, ela retorne de maneira integral, né? Ou seja, ela volte tudo de novo. Então, com certeza, paciência é uma virtude. É chato de ter que esperar, de ter que ficar ali um mês tratando, 2 meses tratando, ou ter algumas lesões que vão durar ali quase um ano tratando. Mas uma coisa que é importante, mesmo que você tenha paciência, é importante a gente salientar aqui que as lesões, elas não vão te afastar na totalidade dos treinos, tá? Vamos supor que você tem uma canelite e vai ter que fazer um tratamento de 6 meses. Não significa que você vai ficar 6 meses sem fazer teu treino, sem fazer fortalecimento, sem fazer sua corrida, tá? Não é assim que funciona. O que vai acontecer, vai ter que ter uma redução desse volume e aí sim, com a paciência, com uma boa orientação, você vai evoluindo de maneira progressiva e vai conseguindo curar a sua tua lesão, mesmo que você não precise parar e mesmo que demore um tempinho a mais, tá certo? Essas foram uns 4 pontos importantes para esse retorno pós-lesão. Deixa aqui nos comentários se você está no processo, se você está com uma lesão e quanto tempo você já está nesse processo de tratamento, e se você já teve alguma lesão que demorou muito tempo para curar, deixa aqui nos comentários. Também já não esquece de deixar seu curtir, deixa o seu like e também compartilha para um amigo de você que está nesse processo, que não está com muita paciência e que precisa ouvir esses 4 pontos, tá bom? E eu também vou deixar aqui uma sugestão de outro vídeo da ProElite que também vai te ajudar bastante nos teus treinos, tá bom? Forte abraço e até mais!